Então, pessoal, boa tarde. Novamente estou aqui na intenção de trocarmos algumas ideias, falarmos alguma coisa sobre síndrome do pânico, ansiedade em geral. Hoje eu gostaria de tocar num assunto, para não fugir da regra, um tanto quanto polêmico, mas que está dentro dessa gama de sintomas, medos e crises que a gente sente no decorrer dessa doença. Hoje eu gostaria de falar dos medos, novamente, dos medos e dos pensamentos irracionais. A gente sabe que a maioria dos nossos medos, eles não têm uma origem lógica. Se a gente for pensar racionalmente, os medos que a gente tem não têm uma origem lógica. Por quê? Quando a gente começa a sentir esses sintomas e vai ao médico, e o médico, o clínico, o cardiologista, nos fala, você não tem nada, seu problema é psicológico. E ainda assim a gente fica insistindo nesses medos, nessas fobias, sem acreditar no médico. Aí eu gostaria que a gente começasse a pensar racional. Pensar dessa forma, gente, mas eu estou indo ao médico, eu faço tudo que a medicina me orienta. E ainda assim eu continuo com esse medo. Seria necessário a gente voltar um pouco na nossa mente, ou pesquisar com nossos familiares, para saber onde esses medos irracionais, esses pensamentos ilógicos surgiram. Geralmente tem uma parte da psicologia que fala que muitos desses medos eles são nos implantados durante a infância, e isso vai ficando no nosso psicológico. Muitos de nós, os nossos pais, para nos reter, para nos controlar, para nos manter sob uma certa vigilância, eles colocavam medos irracionais em nós. Como exemplo, o bicho-papão, não sai na rua, o bicho-papão te pega. Não vai no portão que o homem do saco te leva. Cuidado, é perigoso, não sai na rua. E fala aquelas histórias mirabolantes, fantasiosas, sempre no intuito de conter o filho para não sair de perto, sair da guarda do pai ou da mãe. Chega na adolescência, continua a mesma. Não pode ir na rua que tem muito maconheiro, não pode sair tarde da noite que tem assalto, e não pode, senão a polícia te prende. Então, isso vai ficando no nosso psiquismo como uma coisa, vai se implantando no nosso psiquismo, que tudo que a gente fizer é coisa que perigoso, que dá medo, que não pode, Aí a gente chega na fase adulta, a coisa continua, você não vai muito longe não, que é perigoso assalto. Você não anda de noite na rua, que o assaltante te pega, o ladrão te mata. Aquela avenida ali você não pode passar, então é perigoso. Então o que acontece? Nossa mente está encharcada de coisas proibitivas e de medo. A morte e tudo, desde criança, é tudo nos falado, nos amedrontado, para nos conter, usando a morte como o vilão. Então, por quê? Então, como explica esse medo que a gente tem da morte? Justamente por isso. Desde a infância, a tenra infância, a morte é nos mostrada como uma coisa ruim, um vilão, uma coisa peçonhenta, uma coisa difícil. Então o que acontece? A gente fica com aquilo no psiquismo. Então, no primeiro momento de estresse, de cansaço, ou numa situação de aperto que a gente passa, o que acontece? Nosso psiquismo solta aquelas coisas guardadas no arquivo da nossa mente, mostrando aquele medo que a gente teve, naquele ensinamento que a gente teve.
Então, a gente tem que olhar isso. E para combater esse medo que a gente traz, aí a gente tem que começar a praticar os pensamentos racionais. Pensar assim, mas fulano morreu de câncer, aí eu fico com medo de ter câncer. Fulano morreu de infarto, eu fico com medo de ter infarto. O fulano morreu de AVC, e eu fico com medo de AVC. Por quê? Eu estou ainda praticando, colocando em prática aqueles medos que meus pais, os meus familiares me colocaram lá quando eu era criança. Eu continuo sendo abastecido com essa ideia na minha mente. Então, por isso que nós temos que colocar os pensamentos racionais em prática. Falar, gente, morrer eu vou morrer um dia ou outro. Independente do que seja, morte é morte. Seja de AVC, seja, qual a diferença faz? Não é? Mas, assim, se eu tiver de morrer, eu vou morrer trabalhando, passeando, viajando, fazendo o que tiver de fazer. O que não pode é deixar continuar que esses medos que nos foram implantados na mente, no subconsciente, lá na infância, continuem sendo colocados. Né? E para combater isso é o pensamento racional, é o pensamento metódico, colocar a coisa dentro da razão. Não é? Eu não vou no cinema porque eu tenho medo de morrer lá. Daí. Que diferença faz? Morrer em casa ou morrer no cinema? Não vou no mercado porque eu tenho medo de passar mal. Aí, que diferença faz? Passar mal no mercado ou no cinema? Então, são essas coisas que a gente tem que lutar contra. Né? Não deixar que esses pensamentos de medo, irracionais, né, que muitas das vezes, né, não vão acontecer. Eu nunca ouvi dizer que um portador dessa doença, síndrome do pânico, tenha morrido de síndrome do pânico. Claro que todos nós vamos morrer um dia. E isso também é uma forma de pensar racional. A gente não vai viver para semente. Né? A morte é uma coisa, os antigos diziam, que a única certeza que a gente tem é da morte. Então, a gente tem que ir trabalhando na nossa cabeça. Cedo ou mais tarde, vai acontecer. Mas se acontecer, eu quero estar no auge da minha capacidade, quero estar trabalhando, quero estar passeando, quero estar com a minha família. Né? O que acontece? Esses medos que nos foram implantados na infância, eles vão nos tornando pessoas fracas. Vai nos tornando pessoas... Por quê? Olha bem como é que é uma coisa psicológica colocada na infância. Por que o meu refúgio, o meu porto seguro, que a gente fala, é a casa? Porque era na casa que o pai, a mãe, a família queria manter-nos e nos incutindo na cabeça esses medos. Né? Falava, você não sai na rua, você fica dentro de casa, porque você sai na rua, o bicho te pega. Você fica dentro de casa, se você for lá na rua, o homem do saco te leva. Você não pode sair na rua lá porque tem muito traficante. Você não sai na rua que tem muito assassino, tem muito maconheiro. A casa tornou-se o refúgio. Até hoje é assim. Não vou sair muito de casa não, que é perigoso essa rua. Então, lá no shopping é perigoso, tem muito bandido. Lá na região da rodoviária, da estação do trem, do metrô, é muito perigoso. Então a gente tem que desvencilhar dessas coisas, desses conceitos, que a gente vem trazendo lá no sabe-se de quando, que nos foram colocados em nós por conta, coitados, dos pais, da família, que não tinha outro meio para nos conter, para nos segurar, para nos manter perto. Mas a gente está na idade da razão, na era da razão. Deixar a gente ser inteligente. A maioria de nós tem um certo grau de estudo, a maioria de nós temos um certo entendimento, podemos pensar por nós mesmos agora. Né? Vou morrer? Sim, mas Deus não sabe, a gente não sabe quando, só Deus. Então, eu vou viver. Enquanto isso for acontecer, eu quero ser um cara produtivo, um cara que vá aos locais, que passeia, que diverte, que tem família, que curte a vida. Né? Não é assim, se prender dentro de casa e manter aquele mesmo comportamento que nos foi ensinado desde quando fomos crianças. Claro que a gente também é racional, né? Tudo tem o meio termo. A vida é perigosa, mas sempre foi. Sempre houve perigo.
Pensem bem, quando a gente era criança, o que é que a gente fala hoje para os nossos filhos, a gente ouvia dos nossos pais. Então, na verdade, a gente vai transmitindo aqueles medos que a gente tinha para os nossos filhos. As mesmas ameaças, né? Ó, não vai fazer isso que é perigoso, não faz isso que, né? Tinha até o lance da manga com leite, né? Ó, você não pode tomar manga com leite que você morre. Então, tudo, a morte era uma forma de segurar, de tolher as pessoas, de frear as pessoas. Por isso que a gente tem esse medo bestial, idiota da morte, que é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Não tem outro jeito, vai acontecer. Mas que quando acontecer, a gente tem que estar preparado para isso também. Não é pensar racional. Nunca vi pessoa na Terra viver mais de 150 anos. 100, 100 e pouco já vi. Então, seja qual tempo que isso acontecer, que a gente tenha vivido, que a gente tenha gozado da vida, que a gente tenha levado a nossa vida de uma forma racional, sem deixar que esses medos que nos foram implantados continuem dominando a nossa vida. Hoje, quando a gente tinha infância, quando a gente era criança, na nossa infância, tinha razão da gente ter aqueles medos dos pais, né, nos coibir. Mas hoje nós temos a razão, temos o pensamento, temos a inteligência. Não pode deixar que esses medos continuem impregnados em nós. É nisso que eu quero bater hoje, dar a dica de hoje. O medo, esse medo irracional, ele tem que ser combatido com inteligência, com racional, com pensamentos inteligentes, né? Nós somos seres inteligentes, ué. Não é possível que a gente vai voltar àquela infância, à infantilidade, de acreditar em coisas inconcebíveis, coisas que não tem lógica de acontecer. E para isso está a medicina aí que nos fala, a gente tem que acreditar na ciência. Se eu vou no médico, eu vou no psiquiatra, faço um punhado de exame e fala que não tem nada, eu ainda continuo com medo, por quê? Porque eu estou com medo de morrer. E aquele medo que está lá incrustado em mim, que me foi colocado lá na infância, lá na minha juventude, na minha idade tenra, que eu ainda permaneço com ele até hoje. Conseguiram me entender? Conseguiram captar o que eu estou querendo falar? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês coloquem a mente, coloquem o pensamento, a inteligência. Né? Nós somos seres racionais, inteligentes, capacitados, que temos capacidade de tirar as conclusões por nós mesmos. Se nós continuarmos com esses medos que nós temos, nós estamos lá naquela infância, a infância psicológica. Né? Nós não crescemos nada psicologicamente. Nós somos adultos, temos idade de adulto, mas no nosso psicológico, a nossa inteligência está agindo como aquela criança lá de 5 anos, de 10 anos, que os pais tentavam coibir, tolher, segurar, na imposição do medo da morte, não é? Então pense bem, temos que ser adultos no tamanho e adultos também psicologicamente, na inteligência. Não deixar que esses medos, essas fobias irracionais, né, sejam o que vai segurar, que vai tolher a nossa vida. Claro que o medo, o racional, aquele medo ponderável, aquele medo factível, ele, né, pode acontecer sim. É uma coisa, faz parte do instinto do ser humano. Aquele instinto de defesa que todos nós temos que ter e temos, que trazemos também de longe. Mas a partir do momento que a coisa passa do racional, passa a ser uma coisa assim da nossa mente, uma coisa que a pessoa normal, né, entre aspas, não estou falando que nós somos anormais, mas as pessoas que não sentem isso, não praticam, não fazem, a gente está fora do contexto. Então aquele medo que está fora do contexto, a reação que está fora do contexto da maioria das pessoas, são medos irracionais, né? Coisas que foram implantadas em nossa mente, que hoje nós temos dificuldade de tirar, de absorver, de tirar isso de nós. Então é nesse sentido que eu quero que vocês pensem, que vocês raciocinem, né? Analise os medos, analise o medo da doença, analise o medo da morte. Por que isso está em mim? Não é? A pessoa
normal, né, que eu quero dizer, entre aspas, que não sente isso que a gente sente, ele tem medo da morte, sim. Mas ele vive. Ele vai ao cinema, ele passeia com a família, ele viaja, ele faz tudo que um ser humano tem para fazer. E nós, ao contrário, nos trancamos, fugimos para dentro de casa, nós utilizamos aquela fuga psicológica. Como que se ficasse dentro de casa fosse um atestado de segurança, um atestado contra a morte, anti-morte. Olha o tanto que isso é uma coisa irracional, irrefletida, que a gente não pensa, não para pensar. É nesse sentido que eu quero que vocês pensem, tá? Depois voltaremos a tratar do assunto, né? E espero que eu tenha conseguido atingir assim o objetivo programado para hoje. Presta atenção nos medos e nos pensamentos irracionais. Que Jesus nos proteja.